O Senhor me entronizou diante de ti, Senhor, oração. Deus, eu quero te pedir uma vez mais que o Senhor fale com o teu povo, Senhor. Senhor, o paletó não pode falar, a gravata não pode, Senhor. E eu só posso falar se o Senhor me der. Se o Senhor não me der, Senhor, nada eu tenho para o povo, Senhor. O Senhor nunca despediu o seu povo com fome, Senhor. E não é hoje que o Senhor vai despedir o teu povo com fome. Pai, em nome de Jesus, fala com o teu povo, segundo a tua bendita vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Para falar de Salomão, a gente observa situações diversas na vida do ser humano. Esse rei aqui, que estava orando, que quando ele acabou de orar, a Bíblia diz que desceu fogo como sinal da aceitação de Deus, a oração dele, ao sacrifício que ele apresentou a Deus. A gente observa que Salomão era um rei diferenciado. Mas, irmão Patrick, por que isso? Porque ele tinha um pai que era temente a Deus. Ele tinha um pai cuja a Bíblia diz que sentou com ele para ensinar o temor do Senhor. E não é à toa que Salomão também é escritor de alguns textos bíblicos de sabedoria. Por quê? Porque ele tinha um pai que temia a Deus. A Bíblia vai mostrar aqui, um pouquinho mais para trás, capítulo de número 6 de Crônicas, segundo Crônica, Salomão, ele tem um diálogo diante de Deus, pastora. Ele fez questão de edificar uma casa para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele na sua oração, ele se lembra que o seu pai Davi, que tinha essa vontade, mas a Bíblia diz que Deus chamou a atenção de Davi, porque ele era um homem que derramava muito sangue nas guerras, que só que a vontade dele era coisa linda diante de Deus, mas não seria ele que iria edificar uma casa, mas sim o seu filho. E o detalhe que a Bíblia diz, que seria um filho saído dele, ou seja, seria um filho gerado do próprio Davi. Aí agora a Bíblia vai mostrando Salomão, a partir do versículo de número 13, a Bíblia diz que Salomão, ele fez um altar, irmãos. E agora ele está prostrado diante daquele altar, adorando a Deus. Irmão Patrick, está escrito assim, vou te provar agora. A Bíblia diz que ele se prostra diante do altar, erga a sua mão. Nós entendemos quando a pessoa, louvado seja Deus, que está com a mão estendida, pastora. Isso é comum em nosso meio. Toda pessoa que levanta a mão diante de um culto está adorando. É uma menção de adoração a Deus. Igreja, pode dar glória que é de graça. Salomão, ele continua a sua adoração. Louvado seja Deus. Ele está agora de joelho, adorando, orando a Deus, lembrando a Deus das promessas que Deus tinha feito a Davi, seu pai. A Bíblia vai mostrando Salomão dialogando e ele continua nas suas palavras dizendo a Deus: Senhor, lembra as suas promessas que tu fizeste ao meu pai Davi. Eu abro parêntese aqui nesta noite. Mas por que você abriu parêntese, irmão Patrick? Para te explicar uma coisa. O que Deus, ele promete a mim e a você, ele cumpre. Aleluia. Alguns acham que é tardia, é tarde. Não. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele dá a vitória a mim e a você no momento, no dia, na hora exata. Mas é visto que é o coração do homem, pastora, só Deus conhece, nem o próprio homem conhece o seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Quem o conhecerá? É o conselho bíblico. E agora eu observo, fechando-se o parêntese, que Salomão, ele se dispôs a adorar primeiramente a Deus, a se preparar em uma linda adoração a Deus.
Ele na sua oração, ele continua dizendo, tudo isso está constituído. Você pode observar o capítulo 6, que você vai ver Salomão se lembrando até mesmo dos estrangeiros que estavam em Israel. Senhor, quando vier até mesmo um estrangeiro a essa casa, que casa é essa, irmãos? A casa do Senhor. E justamente nós estamos aonde? Nós estamos em Betel. Meu irmão Patrick, o que é isso? Casa de pão. Ou seja, o local que Deus te alimenta, o local que Deus me alimenta também, porque não? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salomão, ele foi muito inteligente, não era à toa que Deus deu sabedoria àquele homem. Ele era um rei que ele não pediu a Deus riqueza. Você pode observar a primeira aparição de Deus diante dele. Deus pergunta a ele para ele fazer um pedido. Quem sabe eu e você, se Deus aparecesse, quem sabe eu e você pedir, Senhor, eu quero trabalhar na Petrobras, eu quero trabalhar, Senhor, em uma grande empresa, eu quero ser rico. Mas Salomão, a Bíblia diz que ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. A Bíblia vai mostrando que Deus, ele ficou tão alegre com aquele pedido, pastora. Foi coisa linda, maravilha. A oração de Salomão, o pedido dele foi tão lindo que Deus falou: olha, eu vou te dar sabedoria para conduzir o meu povo, vou dar riqueza. Irmão, você não entendeu não? Deus está falando com você. Deus, ele vai te dar sabedoria, mas ele também vai te honrar. Quando eu vejo Salomão, eu olho para mim, irmãos. Imagine você estar ouvindo um defunto pregando para vocês. Olha eu aqui. Olha eu. Irmão Patrick, o que é isso? É. Eu trabalhava em um hospital. Eu peguei uma bactéria dentro do hospital, pastora. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar esse testemunho. Não estou fugindo da mensagem, não. Eu dava glória, saía sangue pela boca. Dava glória, saía sangue pelo nariz. Já estava crente. Não estava ímpio, não, estava crente. Eu observava a minha filha, porque eu tenho uma filha também, a Pérola está em casa. Eu falei: Jesus, eu não vou ver minha filha crescer, não. Fui internado. O médico olhou para mim e disse: olha, só resolve com cirurgia. Você sabe por quê, irmão? Todo lugar que eu vou, eu pergunto à igreja, se a igreja não está entendendo, não está dando glória. Sabe por quê? Porque eu tenho menos de 25% do meu pulmão esquerdo e dou glória todo o tempo. O médico falou: você vai fazer uma lobectomia, uma cirurgia que arranca uma boa parte do tecido pulmonar. E é feita uma biópsia, ou seja, é um exame para detectar se é uma doença, se é um fungo naquela região, naquele tecido. Fiz a cirurgia foi uma bênção, irmão. No dia da alta, que as coisas se estreitaram. Eu observo como Davi, ele fala no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia, Deus. Eu pude vivenciar esse texto. Fiquei cego, pastora. Não podia ver mais. A cirurgia não tinha nada a ver com a visão. Fiquei cego. Começou por aí. O meu corpo apagou. O médico ficou desesperado. E agora? Nunca aconteceu isso aqui. E era um médico, irmãos, que não era um médico de 5 anos, não. Já tinha mais de 20 anos. E era o chefe dos médicos naquela ocasião. Eu nunca vi isso acontecer. Mas
aquele que tem promessa de Deus, ele não pode morrer antes de se cumprir. Não adianta. Quem sabe o diabo disse: olha, esse ano acaba com sua vida. Acaba não, porque o Senhor dos Exércitos está ao seu favor. Agora aquele defunto que estava ali já não é mais defunto não, porque Jesus fez a obra. Amém. Nunca me esqueço, 5 da manhã eu acordei. Um amigo meu, irmão em Cristo também, que estava comigo lá, ele acordou assustado, olhou para mim: Patrick, você está vendo? Eu estou vendo tudo. Glória a Deus. Ainda assim, o médico não entendia nada. Você sabe por que o médico não entendia? Porque é a obra de Deus. Só entende, aleluia, quem é espiritual. O espiritual discerne as coisas espirituais, mas o que é carnal não pode entender as coisas espirituais, não, irmão. Saí daquele hospital, e todo canto que eu prego, eu falo isso. Jesus, ele dá vida, irmão. Não é conversa fiada. Quem sabe alguém por aí está dizendo: rapaz, esse rapaz está mentindo. Não estou não. Tudo que eu falei eu provo. O hospital que eu fiquei internado foi Otávio Mangabeira. Pode ir lá, procurar o meu nome lá, tem os protocolos todos do hospital. Você vai observar lá o dia que eu entrei, o dia que eu saí. Está escrito até alta, mas no dia que era para ter alta, não tive alta, porque eu morri, Deus me deu vida de novo, fiquei cego. Entenda um negócio. Assim como Deus foi na vida de Salomão, é na sua vida, irmão. Mas você sabe qual é o grande problema meu e seu? É não crer. A Bíblia diz que para eu e você se achegar a Deus, primeiro a gente tem que crer que Ele existe. Ou seja, a gente tem que ter fé. Mas para ter fé, a Bíblia também diz que é no ouvir da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí chega um ponto que Salomão agora, ele finaliza o capítulo 6 de 2 Crônicas, dizendo: Senhor, lembra das misericórdias de Davi, teu servo. Quando ele finaliza falando isso, a Bíblia faz questão de dizer o texto que eu li, o versículo 1 do capítulo 7. E tendo acabado Salomão de orar, desceu fogo do céu. Aleluia. Anaia, subcandarácia. Você não está entendendo não? Quando você finaliza a sua oração, Deus já manda a resposta. Eu observo que Salomão, ele trazia algo tão profundo, pastora, que eu observei a mesma situação na vida do profeta Daniel. Salomão, na sua oração, ele diz que: Senhor, quando o seu povo sair, Senhor, para pelejar contra algum inimigo e virar o seu rosto, Senhor, em direção à tua casa. Você pode ler, está lá no capítulo 6. Senhor, dê vitória, Senhor. Amém. Responda, Senhor, a sua oração. Aí eu observo Daniel, ele orando. A Bíblia diz que Daniel, ele propôs no seu coração de buscar o Senhor, ele orava, ele tinha o costume de orar, mas tinha alguém que não estava gostando, pastora, da oração de Daniel. Tinha alguém observando Daniel: não, rapaz, a gente vai ter que destruir ele. Mas não tem como destruir ele, não. Ele não pega o tesouro do rei e rouba. Ele é justo. Parece que eu vejo alguém dizer: vamos pegar ele na lei do Deus dele. Ele ora: vamos inventar uma lei e vamos pedir ao rei para assinar com seu anel, com seu sinete, com seu selo. E todo aquele que fazer menção de outro Deus, a não ser ao rei, que seja lançado na cova dos leões. Meu Deus, terrível.
A Bíblia vai mostrando que Daniel, ele não para não, pastora. O negócio dele é com Deus. O meu negócio é com Deus. O seu negócio é com Deus. Ele não parou. Ele continuou orando. Ele continuou buscando. Mas a Bíblia faz um detalhe. Quem sabe você fala assim, eu acho que o pregador esqueceu. Ele citou que Daniel teve a postura igual de Salomão. Vou te provar agora. Toda vez que ele olhava da janela para as bandas de Jerusalém. Ele olhava, irmãos, em direção à casa de Deus. Por isso que há um diferencial do crente que busca o Senhor. Por isso que há um diferencial do crente que vem para a casa de Deus cedo. Pastora, eu gosto de chegar cedo no culto, independente de eu pregar ou não. Hoje foi uma exceção. Jesus sabe que o meu desejo é de adorar. Aleluia, glória a Deus. Há uma diferença quando eu e você entramos na casa de Deus e adoramos ao Senhor e buscamos a Ele. Daniel continuou a sua oração, mesmo correndo risco de vida. A Bíblia diz agora, louvado seja Deus, que aqueles homens chamam o rei, ó rei, ó. Daniel está orando, não pode não, o senhor aqui já assinou, está tudo assinado. E agora? Daniel era crente, irmão. Daniel era crente, até o rei ímpio sabia que Daniel era crente. Aleluia. A Bíblia diz que o rei ficou triste, mas ele não podia, pastora, voltar atrás. A palavra de rei não podia voltar atrás. Qual é a moral que ele teria no seu reinado? Ele não teria respeito, nem até mesmo com seus inimigos que estavam abaixo dele. Ele teria que cumprir. Agora pega o Daniel e lançam na cova. Meu Deus do céu. Parece que eu vejo a mão de Deus sobre Daniel. Não vai acontecer nada, Daniel. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia faz questão de mostrar o rei se reportando a Daniel. Daniel, Daniel, eis-me aqui, rei, meu Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Daniel, está tudo bem com você, está tudo maravilhosamente. Aleluia. Aleluia. Ô rei, meu Senhor, Deus viu a inocência na minha vida. Deus viu que eu não cometi nada de errado. Ele me livrou. Ele me livrou, rei. A Bíblia diz que o rei mandou tirar Daniel e aqueles acusadores de Daniel foram lançados lá. Irmão, detalhe, viu? Daniel passou a noite toda dentro da cova, não aconteceu nada. Já aqueles que se levantaram contra Daniel, nem caiu no chão, porque o leão já pegava no ar. Entenda uma coisa, há um diferencial quando você busca o Senhor. Há um diferencial quando você busca o Senhor. Irmão, vocês estão entendendo a mensagem? Há uma diferença quem busca o Senhor. Salomão, ele provou isso. Ele poderia ficar, pastor, ó, quietinho no seu trono, sentadinho, ó. Eu não vou orar não. Eu não vou adorar não. Tem os levitas ali, os levitas adorem. Tem os levitas ali que vão tocar os instrumentos musicais, que toquem. Tem os sacerdotes que podem apresentar o sacrifício, não. Ele não ficou quieto, não. Ele se dispôs a estar diante de Deus em oração e sacrificando diante do Senhor. Aí agora você observa aqui no capítulo 7 a segunda aparição de Deus diante de Salomão. A Bíblia diz que Deus, ele ouviu a oração de Salomão e Deus começa a lembrar ele tudo aquilo que o próprio pai de Salomão tinha dito a ele. Tudo aquilo que Davi tinha ensinado a Salomão, Deus começa a lembrar ele. Olha, primeiro, se vier um gafanhoto, se vier a praga, peraí, se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei Você está entendendo? Mas agora eu começo a observar também que Deus continua a dizer a ele: olhe, mas também, se você não guardar os meus estatutos, se você não guardar, Salomão, os meus mandamentos, vai passar pessoas por esse templo e vai observar o templo no chão. Meu Deus, pode ler lá, está escrito lá. O que foi que aconteceu? E alguém vai perguntar o que foi que aconteceu com este povo. Abandonaram o Senhor, ou seja, deixaram de buscar o Deus de Israel. Você está entendendo? Eu e você não podemos, em momento algum, deixarmos de buscarmos a presença do Senhor. A Bíblia mesmo diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus faz uma promessa ainda nesse texto: e serei achado de vós, diz o Senhor. Peraí, se Deus está dizendo que é para eu buscá-lo e está me prometendo que eu vou encontrá-lo, por que eu não vou buscar ele, igreja? Aleluia, Deus. Por que eu não vou buscar ele, juventude? Eu podia estar em outros lugares, pastora. Tinha tudo nas mãos, o adversário queria me fazer de cavalo dele. Eu no mundo eu tocava em grupo de pagode, tenho o dom da composição, Deus me deu, mas eu usava no mundo para as coisas erradas, para compor música do mundo. Um percussionista de uma banda famosa me chamou e falou: rapaz, você é intelectual. Imagine aí, hein? Negativa, a glória é de Deus. Quem tem que ser adorado é Ele, você está entendendo? Quem tem que ser glorificado nesta noite é Ele, porque é dele e para Ele são todas as coisas. Eu e você somos servos e nada mais. Eu preferi ficar na posição de Salomão. E você, irmão, responda para você mesmo. E você, qual é a sua postura nesta noite? Irmão Patrick, o negócio agora começou a estreitar, foi. Aí é com você, Jeová. Porque eu costumo dizer que eu não sou pregador, pastora. Eu sou mensageiro. Posso até tomar um tapa no rosto. Pode até, eu acredito, porque graças a Deus, essa igreja aqui, sem nenhuma hipocrisia, entrei já sentindo a glória, a presença dele. E graças a Deus, meu Deus, maravilha. Eu já gosto de igreja pequena, sabe por quê, irmão? Não tem negócio de muita teologia, não tem negócio de muita coisa, não. É buscar Jesus, é Bíblia. É Bíblia, sabe por quê? Sabe por que você está aqui nesta noite de pé? Porque a gente comeu pão, a gente comeu Bíblia. Sem Bíblia ninguém fica de pé. Só para aumentar um pouquinho a sua fé, eu estava em uma congregação grande. E aí me passaram o microfone. Só que o texto que eu trouxe não agradou o pastor. Quer dizer, o pastor homem, né? Porque o pastor Jesus, ele estava mandando falar, quem estava mais alegre foi ele. Tirei o microfone aqui, irmão, porque tem coisas que é para a igreja. É para a igreja. E minha esposa estava observando ele. Ele já estava em pé, levantou, queria tomar o microfone. Eu falei à minha esposa: olha, se eu sou servo de Deus, é ele tocar em mim, ele cai. Duro. Porque primeiro, se você é contra a palavra de Deus, ou você está endemoniado ou você é o próprio demônio. Não é não? Está aqui, ó. Está aqui. Abra depois em casa. Grave aí. Abra depois em casa
capítulo de número 8, versículo 44 de João. Você vai ver o que está escrito lá. Jesus tendo um bate-papo com os fariseus. Vós sois os filhos do diabo. E o diabo é vosso pai. É os fariseus, meu irmão, não é os irmãos aqui, não. Os irmãos aqui são crentes. Aleluia. Tá aqui, ó. Quer mais? João Batista. Raça de víboras. Tá escrito, ó. Imagina João Batista na nossa época, hein? É cortar o pescoço dele de novo. Ó. Então, irmãos, eu disse à minha esposa depois, olha, eu não dobro meu joelho de brincadeira. Eu sei que o crente tem seu momento de se alegrar e de brincar. Mas quando eu busco Jesus, eu dobro meu joelho. Meu filho está ali, ó. E minha esposa fala com ele: se andar errado, Jeová te pega. Ele está ali, ó. Ele pode dizer se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Jeová pega. Então, eu sou crente de oração, pastora. Por misericórdia dele, que é ele que chama a gente, capacita. Aleluia. E aquele homem nem tocou em mim. Ele ficou só observando de longe. Jesus falou com a igreja. Pronto, meu filho, dá o microfone. Irmão Patrick, você é melhor que o irmão? Não. Na fila dos pecadores, pastor, eu sou o primeiro. Jesus, eu aqui, ó. Mas Jesus nos deu autoridade, irmão. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Eu costumo dizer, se está escrito na palavra, eu creio de cabeça para baixo dentro d'água. Aleluia. E não quero nem saber. Foi assim que eu preguei para o companheiro que me trouxe. Ele quis desfazer da palavra. Ei, papo, espera aí, rapaz. A palavra diz assim. E ele teve que se calar. Porque é Jesus na terra falando e a terra se cala. Aleluia. No fim da mensagem não, observe. Salomão, ele continuou buscando. Daniel continuou buscando. Talvez você não tenha esquecido, hein? Não. Deus deu vitória. Mas a Bíblia também mostra, pastora, capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, que Ezequiel agora está diante de um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta para ele: profeta, poderão esses ossos voltar a ter vida? O profeta que não é bobo, é inteligente. O Senhor é que sabe, Senhor. Então profetiza. Aí a Bíblia vai mostrando o profeta profetizando sobre os ossos que estavam sequíssimos. A Bíblia diz que o osso tocou no outro osso. Aí agora veio os nervos. Aí veio cada partícula do corpo. Mas a Bíblia diz que não tinha espírito naqueles corpos. Para eu e você se locomover fazendo a obra de Deus, tem que estar com o Espírito de Deus na vida. Agora aquele profeta para, e mais uma vez Deus chama a atenção dele. Profetiza sobre esses corpos. Chama a profeta.